Vamos começar? Esse é o Jornal Grifado, um programa semanal com as principais notícias do mundo e dos concursos para você que não está em prisão domiciliar, mas estuda tanto que não tem tempo nem de sair de casa. E essa semana eu vou confessar para vocês que eu tô de saco cheio. Eu não aguento mais falar de Bolsonaro preso, Bolsonaro solto, julgamento do Bolsonaro, anistia. Eu não aguento mais. E para piorar, nessa semana os concursos de procuradoria deram uma segurada, então a gente não tem tantas notícias assim mais relevantes do que aquela do cenário político. Então a gente vai ter que entrar nesse assunto de novo. Essa semana tá mais chata que direito empresarial. E a gente começa com o cenário político, porque teve início o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente teve 2 dias de julgamento, na terça e na quarta da semana, e o retorno tá marcado para terça-feira da semana que vem. Certinho os ministros, escala 2/5, ninguém aguenta trabalhar mais que isso não. E o primeiro dia do julgamento do Bolsonaro e outros 7 réus pela trama golpista teve recado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, acusação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e defesa dos acusados. Já o segundo dia do julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus pela trama golpista teve a apresentação das defesas do ex-presidente e de 3 generais. Tem um vídeo aqui no canal, antes mesmo da domiciliar do Bolsonaro, que eu disse que ele seria preso antes do Natal. Por causa disso, me chamaram até de militante. Só que eu não estou fazendo nenhuma defesa ou nem advogando contra o julgamento do Bolsonaro. Faço uma análise objetiva. Pelo tom do julgamento, para mim é muito claro que até o final desse julgamento ele vai ser condenado definitivamente. É a leitura que eu faço, como em 2018 eu achava muito claro que até o final do julgamento o Lula acabaria sendo preso pelo tom que estava sendo adotado naquela época. E até por causa disso, para não ficar à mercê desse julgamento que tem grande chance de condená-lo, que o ex-presidente vem articulando uma anistia com a oposição. E aqui, como eu falo com procuradores e a gente não manja muito de direito penal, anistia nada mais é que esquece isso aí, cara, vai ficar brigando por miserinha, finge que nada aconteceu, por favor. Que a oposição na Câmara articula uma minuta de projeto de lei da anistia mais abrangente. O texto, ainda não protocolado oficialmente, torna o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível nas próximas eleições e garante a anistia a partir de 14 de março de 2019, data do início do inquérito das fake news no STF. O Bolsonaro tá que nem eu na época da escola. Eu tenho um irmão que é 2 anos mais velho do que eu. E eu posso te falar aqui, ó, diversas vezes em que eu arrumei uma confusão na escola que eu não teria como lidar só para poder falar assim: ah é? Vou chamar meu irmão mais velho, hein? É exatamente isso que o nosso querido Bolsonaro tá fazendo. Mas mal sabiam as pessoas com quem eu caçava confusão na escola que quando eu chegava em casa o pau quebrava e era pro meu lado, viu? Só que o tiro do Bolsonaro pode sair pela culatra, porque lideranças do Centrão na Câmara dos Deputados admitem a possibilidade de que o projeto da anistia comece a tramitar pelo Senado com a solução negociada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, com os ministros do Supremo. Neste caso, o benefício da anistia não seria aplicável ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E assim como eu tenho um irmão mais velho, eu tenho uma irmã mais nova. E aqui nesse caso está aparecendo a hipótese, ou melhor, a situação que eu passei quase que minha infância inteira pedindo um cachorro para os meus pais. Eu sempre achava muito bonito aquele pastor alemão que fazia o patrulhamento do estádio e eu queria um. Quando os meus pais finalmente mudaram de ideia, que a vida inteira eles passaram assim, não vamos ter cachorro nem nada, eles até acolheram a minha ideia de ter um cachorro, mas quem escolheu a raça foi minha irmã e de um pastor alemão eu acabei ganhando um poodle toy. Meu Deus do céu, deu gatilho essa história, hein? E agora que eu já usei o cenário político para tratar os meus traumas de infância, a gente chega no mundo dos concursos. Porque os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria pela proposta de reajuste salarial dos servidores aprovados em concursos do Judiciário Federal. A votação aconteceu na sessão administrativa da última quinta-feira, dia 28. O relator foi o presidente do STF, Barroso, que abriu a votação com parecer favorável ao reajuste. O texto agora será transformado em projeto de lei e encaminhado para análise e votação, uma vez aprovado e reajuste começar a valer em julho de 2026.
Será um ajuste escalonado em 3 anos, chegando ao final desses 3 anos com 26%. Mas sempre que eu vejo essas notícias, eu me lembro da época que eu não era nem concursado e quando saiu uma notícia dessa de aumento no serviço público. Sempre tinha o pessoal que esbravejava, que criticava e falava: que país é esse? Não é possível que esse país assim não vai para frente. Mas eu sempre olhava para essas notícias e pensava: por que não eu? Por que não eu? Ignore a falta de talento, mas a ideia era essa, cara. Se existe um lugar que os reajustes são assim, tão vultosos e tão regulares, por que não fazer parte dessa categoria? E é o conselho que eu sempre dou para os meus alunos. Mas nem tudo são flores no âmbito dos concursos, porque se por um lado tem categoria recebendo esse reajuste, o relator da reforma administrativa já está botando as cartas na mesa e como eu adiantei para vocês no vídeo sobre a reforma, as coisas não são tão boas assim, porque os textos da reforma administrativa ainda não foram oficialmente apresentados, mas o relator do grupo de trabalho na Câmara, Pedro Paulo, já adiantou algumas propostas. Na verdade, já tinha até adiantado algumas outras, que eu analisei num vídeo que saiu aqui no canal na terça-feira, mas agora ele adiantou outras. E agora, dessa vez, uma das que apresenta maior divergência com o governo federal é a criação de um novo vínculo estatutário no serviço público por tempo determinado, com duração de até 10 anos. Cara, se você tiver uma atividade muito específica e ela se acabar, qual o problema de não contratar mais? O gestor continua tendo a opção do concurso tradicional. A gente só está deixando mais uma possibilidade a mais, fecha aspas aqui na fala do deputado, uma possibilidade ruim, mas uma possibilidade a mais, disse Pedro Paulo na quarta-feira, dia 13. Não existe nada tão permanente quanto uma política temporária de Estado. Não sei porquê, mas eu lembro dessa frase aqui, lembrei dessa frase aqui, lendo essa notícia, e é aquilo que eu falo, muito cuidado com esse discurso, porque na hora de ir para a mídia, de subir nos palanques, é uma reforma para trazer mais eficiência, para acabar com os problemas do serviço público, papapá, papapá, papapá. Só que quando a gente olha de uma maneira imparcial, técnica, tem muita coisa aqui que não se justifica e achei uma péssima medida. Estatutário temporário, como se a gente já não tivesse mecanismos para contratações temporárias dentro da administração e tudo mais, mas de verdade. Mas eu confesso que quando eu vejo esse tipo de notícia, eu sou um pouco cético. Eu não acredito que medidas muito absurdas assim vão passar, porque, querendo ou não estou elogiando nem criticando, a categoria do funcionalismo público acaba tendo sim muita força política. Por isso que eu deixei aquela notícia anterior de 26% de aumento. Olha só, gente, no caos financeiro que a gente está, tem categoria aprovando 26% do aumento. Se isso não demonstra uma certa força dessa categoria, que claramente vai brigar contra as medidas que são prejudiciais ao serviço público, eu não sei de mais nada nesse mundo. Então eu acredito que grande parte dessas medidas ainda vão ser retiradas, mas todo o cuidado é pouco, porque o discurso, pelo jeito, não está batendo com o que promete vir por aí nessa reforma administrativa. E para fechar o noticiário do mundo dos concursos, vamos falar de algo que pode muito bem cair na sua prova, que uma recente decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal rejeitou a ação movida pela deputada federal Érica Hilton contra a ativista feminista Isabela Cepa. E isso trouxe à tona importantes discussões sobre os limites da liberdade de expressão e aplicação da jurisprudência em casos de transfobia. Por isso que é um tema que pode muito bem cair na sua prova. O processo teve início após uma publicação de Isabela Cepa nas redes sociais. Na ocasião, Érica Hilton havia conquistado seu primeiro cargo eletivo. Comentando os resultados das eleições, a Isabela no Twitter escreveu: decepcionada com as eleições dos vereadores, óbvio, quer dizer, candidatas verdadeiramente feministas não foram eleitas. A mulher mais votada é um homem, por ela ter sido chamada de homem, que teve essa representação, todo esse problema jurídico envolvendo a Isabela Cepa. Sinceramente, eu nem sabia que a Érica Hilton é uma pessoa trans. Tá na vida privada dela, eu não me importo. Mas esse assunto é polêmico e eu não vou fugir de dar minha opinião sincera. Se quiser, depois você que me processe. E tenho dito. E agora, para
para sair de um assunto mais pesado, de denúncia criminal, de processo na justiça, a gente vai para onde? Para a coluna que é queridinha de vocês aqui no canal. Quem disse isso? Eu, mas o canal é meu, então eu também falo qual é a queridinha de vocês. A gente vai para a coluna do dia a dia. As notícias que são relevantes para os seus estudos? Não, mas que eu acho que vocês têm que saber, porque ninguém merece passar por essa vida só sabendo notícia jurídica, só sabendo coisas relacionadas ao mundo dos concursos. E o empresário gaúcho, com fortuna estimada em $1 bilhão, cerca de 6 bilhões de reais, registrou um testamento deixando todos os seus bens para o Neymar Júnior, a atual camisa 10 do Santos. Solteiro e sem filhos e enfrentando problemas de saúde, o empresário decidiu oficializar o documento, garantindo que o jogador de 33 anos será o herdeiro de todo o patrimônio acumulado. A assessoria do jogador afirmou não ter conhecimento oficial sobre o assunto. E nem precisa ser bom em direito sucessório para ver o absurdo disso aqui. Mas pelo menos com esse dinheiro o Neymar já garantiu a pensão de mais 3 filhos fora do casamento e mais uma semana fazendo absolutamente nada lá no Santos Futebol Clube. E por fim, para finalizar esse nosso programa, uma notícia que eu confesso que tá me dando até arrepios, porque essa pessoa não tá recebendo herança e ainda tá saindo do emprego. Tô falando do Boa Noite mais conhecido do Brasil, que o William Bonner, âncora do Jornal Nacional, anunciou durante a edição de ontem, dia 1º, que vai parar de apresentar o programa. O âncora, de 61 anos, começou a apresentar o principal jornal da emissora em 1996, ficando na função por mais de 29 anos. E o pessoal vem falar que não existe estabilidade no setor privado, né? Eu li a notícia com muita tristeza, que a última vez que uma âncora, cara do Jornal Nacional, decidiu sair, tô falando da Fátima Bernardes, o que aconteceu? Acabaram com a TV Globinho e nunca mais a gente teve desenho na TV aberta todos os dias. Isso é um verdadeiro absurdo e agora eu fico pensando, o que será que o William Bonner vai acabar com a saída dele do Jornal Nacional? Tomara que seja o BBB e o Estrela da Casa. O BBB as pessoas veem, mas eu acho muito ruim. E o Estrela da Casa ninguém vê mesmo, né? Vamos combinar. E com isso, a gente encerra mais um Jornal Grifado. Não tem piadinha, não tem recado final. Eu tô pé da vida de verdade, não tô zoando quando eu falo que eu não aguento mais abrir o meu site de notícias aqui e ver Bolsonaro, anistia, Eduardo Bolsonaro, prisão, Xandão. Não tô com paciência para isso. Tchau pra vocês, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.